E aí, tudo bem? Chegamos à nossa última aula e aqui a gente vai apresentar para vocês algumas reflexões. Coisas que a gente considera como muito importantes para o entendimento da terapia manual moderna e para a gente entender de onde a gente veio, aonde a gente está e provavelmente para onde a gente vai nos próximos anos falando de terapia manual. Eu vou começar trazendo para vocês a seguinte reflexão, a reflexão que é qual técnica utilizar. Quando a gente aprende terapia manual nas suas diversas escolas, a gente acaba aprendendo uma quantidade enorme de técnicas. E geralmente para situações muito diferenciadas. Se eu for analisar quantas técnicas eu conheço para aplicar em articulação glenomeral, região de ombro de pacientes, eu certamente vou dizer para vocês que aprendi mais de 100 diferentes técnicas. E a mesma coisa acontece quando eu penso em joelho, quando eu penso em sacroiliaca. E, na verdade, o que a gente hoje tem percebido, principalmente com os estudos, é que praticamente não existem diferenças no emprego dessas técnicas. O que mais importa é entender se o paciente vai ser um paciente responsivo a um tratamento à base de mobilidade. Um paciente que vai aceitar bem e responder bem com mobilização, com manipulação. E aí qual técnica utilizar pouco importa ou diferencia praticamente nada em resultados clínicos finais nos estudos que são feitos e são conduzidos nos últimos anos. Então, o que eu recomendo para vocês é que talvez vocês não precisem ter um leque com 20, 30, 40 técnicas para uma região, mas entender que você pode ter técnicas que são feitas em decúbito dorsal, ventral, em decúbito lateral, sentado, em pé, para que quando você atenda um paciente com alguma restrição de posicionamento, em momentos diferentes, condições específicas como gestação, que eu possa ter capacidade de me adaptar e escolher ali. Além disso, técnicas interessantes são técnicas que produzem bons resultados. E isso pode variar de um paciente para o outro. Às vezes uma técnica que funciona muito bem para um paciente, para um outro paciente não fica tão confortável, não fica tão justa, adequada, não produz um efeito de mudança muito significativa pós-técnica. Então, poder variar, ele vai ser importante, mas sendo vista de uma maneira muito individual, muito pessoal. Mas muito cuidado na ideia de achar que você precisa de muitas e muitas e muitas técnicas, porque não é isso que a literatura tem mostrado pra gente. Outra coisa que é sempre polêmico falar é sobre a percepção de hipo ou de hipermobilidade. Vamos supor que eu tenha uma região lombar com vértebras sensíveis, doloridas. Eu vou lá, faço um teste de PA central e tento descobrir, através desse teste, se essa vértebra mais dolorida está hipo ou hipermóvel. Minha pergunta para vocês é, vocês acham que isso de fato é possível? Você sabia como era a mobilidade dessa vértebra antes dele ter dor? E além disso, se a gente parar para fazer algumas reflexões, será que se eu pegar um único paciente e terapeutas diferentes para analisarem mobilidade de um mesmo paciente, será que às cegas nós vamos encontrar o mesmo padrão de características? Todos vão dizer que tal vértebra está hipomóvel ou as respostas a isso podem ser diferentes ou variadas. É importante a gente dizer que não existe confiança entre examinadores para a gente perceber, através dos nossos sentidos, se uma vértebra é hipo ou hipermóvel. Isso realmente não é possível. Então a gente identifica características. E características vêm de somatório de coisas. Então, exemplo, pacientes que se apresentam com movimentos muito restritos, mecanicamente mais rígidos. Pacientes que você produz técnicas de mobilização acessória e essas técnicas produzem melhora dos movimentos, melhoras dos sintomas, geralmente dão para a gente uma conotação de que esse tipo de resposta clínica acontece em pacientes com hipomobilidade. E ao contrário disso, pacientes que são laços hiperflexíveis, que não perderam a amplitude de movimento ou têm até um movimento aumentado quando você examina fisicamente ele. Pacientes que você produz um teste de pressão e esse teste de movimento acessório produz mais irritação para esse paciente. Isso pode indicar para a gente um padrão mais para hipermobilidade.
Agora, será que saber exatamente hipo ou hiper faz muita diferença? Se a gente trata conjuntos de sinais e sintomas, se eu produzo mobilidade como teste e a resposta do meu paciente é ruim a esse teste, talvez seja muito mais simples para mim pensar que mobilização, manipulação não vai ser útil nesse momento para esse paciente, do que simplesmente ficar tentando descobrir se de fato ele é hipo ou hipermóvel, que traz muita confusão, inclusive para a cabeça do próprio paciente, e que não nos traz conforto ou segurança para falar sobre isso, discutir sobre isso e fazer afirmações sobre isso. Outra coisa que eu queria falar é sobre cadeia lesional. Eu entendo o quanto que o corpo é dinâmico e que estruturas de uma área conversam com estruturas de outra área. Nós temos mecanismos de compensação, e isso acontece no nosso corpo como de maneira, inclusive, mais abrupta ou bruta, como, por exemplo, se você torce o tornozelo do pé direito, você passa a caminhar de uma forma em que a transferência de peso vai acontecer mais para o membro contralateral, mas em minúcias corporais nós também temos redes de compensações. A grande questão é, será que existem redes de compensações tão matematicamente calculadas? É muito comum a gente ouvir, por exemplo, ideias do tipo, se um paciente torceu o tornozelo por inversão, nesse movimento de entorse a fíbula inferiorizou. E o bíceps femoral que se insere na fíbula entra em espasmo, fazendo com que o ilíaco se fixe em uma rotação posterior, e isso cria nas vértebras lombares descompensações, onde algumas giram para um lado, outras para o outro lado, e a torácica tenta compensar isso, depois a cervical, e depois as articulações temporomandibulares, e quando não tem mais ninguém para compensar, essa articulação adoece. E a gente especula de que, muitas vezes, um problema na articulação temporomandibular hoje é consequência de uma entorse do tornozelo de 2 ou 3 anos atrás. A ideia é linda, a filosofia por trás disso, o romantismo por trás dessa concepção é muito bonito, mas ele não se comprova através de estudos e pesquisas. A gente precisa entender que o corpo não é tão matemático assim. Alguém garante que em toda entorse de tornozelo a fíbula vai ou não inferiorizar, ou ficar travada ou fixada, e que essa rede de compensações vai acontecer exatamente desse jeito? Entendam que saber que o corpo se compensa é legal, é importante, mas criar manejos ou cálculos tão pré-estipulados sobre o como ele vai compensar é algo que está longe de uma ideia que a gente pensa na modernidade e nos tempos atuais. Assim como a ideia de lesão primária ou secundária, a gente era obstinado em entender uma coisa. Se um paciente tem dor no ombro, a gente geralmente dizia que dores que acontecem numa região, geralmente são dores que acontecem em regiões que estão compensando outras aonde a lesão inicial começou e que talvez não tenham manifestado sintomas duradouros. Então a gente ficava sempre pensando na ideia de que uma dor no quadril vinha de outro lugar, uma dor na sacroiliaca vinha de outro lugar, uma dor na cervical vinha de outro lugar, e havia uma obstinação por procurar lesões que seriam lesões chamadas de primárias, lesões onde o problema começou e que determinou um ciclo de outras lesões secundárias. E a gente achava que se não tratasse a lesão primária, o paciente estaria fadado a não melhorar daquela área que ele tinha hoje dor. Novamente, isso é uma ideia que nunca se confirmou. Inclusive, é até muito menos falada nos dias atuais. Então, trate o paciente de acordo com o conjunto de sinais e sintomas que você encontra ele nesse primeiro momento. Restabeleça a função, restabeleça movimento, torne a vida do seu paciente novamente mais ativa. Cultive bons hábitos. E isso vai ser muito mais saudável para ele do que a ideia de ficar procurando e caçando possíveis lesões que nós mal sabemos se tem alguma correlação ou não com os sintomas atuais do seu paciente. A outra indagação é, colocamos coisas no lugar? A gente sabe que terapia manual pode facilitar posicionamentos que facilitam movimentos e tornam esses mesmos movimentos menos dolorosos. Mas, novamente, a ideia de que dores na coluna se dão por vértebras rodadas é uma ideia antiga, ultrapassada e que também não se confirma. Pelo contrário, estudos mostram que quando o paciente recebe uma manipulação lombar, por exemplo, por mais que a função dele melhore, por mais que os sintomas dele melhorem,
A posição entre as vértebras continua exatamente a mesma, mesmo após a manipulação acontecer. Nós tínhamos um pensamento muito voltado para isso, falando de fixações, luxações, lesões específicas, mas na verdade a gente sabe que o corpo humano não é totalmente simétrico. Nós somos expostos dia a dia a movimentos diferentes, a cargas diferentes, a tensões diferentes. Nossas vértebras não são completamente alinhadas. O nosso sacro não é completamente alinhado e ninguém tem um sacro igual ao outro, por exemplo. E se hoje eu jogo tênis e amanhã eu resolvo jogar futebol, o meu corpo vai continuar em mudança o tempo inteiro. A minha pergunta é, se eu tiver 10 pacientes, 10 pessoas deitadas numa maca em decúbito ventral e eu for lá e palpar o sacro dessas pessoas, a lombar dessas pessoas, eu saberia dizer quem são os pacientes que têm dor e os que não têm dor. Lembre-se, posicionamentos vertebrais são hoje coisas que nós não levamos mais em consideração. Os argumentos são muito frágeis para sustentar certas linhas de entendimento e, inclusive, a gente percebe mudanças, inclusive, na forma com que isso é ensinado pelas escolas. Talvez seja um conceito muito interessante do ponto de vista filosófico, já que isso partiu de mentes que não tinham nenhum recurso na época e criaram postulações muito impressionantes. Mas se isso não se comprova, é motivo para a gente também mudar os nossos conceitos e os nossos pensamentos. Nós não colocamos coisas no lugar. Dores lombares, cervicais não acontecem porque vértebras saíram do lugar e não melhoram porque nós colocamos vértebras no lugar. A nossa sensibilidade palpatória é frágil. E essa reflexão que eu trago hoje é para dizer para vocês que, de novo, cada examinador vai encontrar posições diferentes entre as pessoas e isso pouco importa. Estudos feitos, inclusive, com especialistas em anatomia palpatória, no qual foram dados para esses especialistas pequenos adesivos com metal no meio e pediram para que eles colassem os adesivos em proeminências anatômicas conhecidas como espinha ilíaca póstero-superior, processo espinhoso de L5, processo transverso de C3, espinha ilíaca antero-superior. Quando eles fizeram isso e colaram os adesivos e a maca era uma maca de raio-x, uma foto foi tirada, percebeu-se que em mais de 30% dos pontos anatômicos não houve acerto. Então, lembre-se sempre disso. Nós não precisamos ficar tão fixados e bitolados em sensibilidades palpatórias no sentido de achar que estamos exatamente naquela vértebra, naquela posição. Se eu tenho vértebras lombares baixas, dolorosas, e uma delas é a mais dolorosa, do que vai me importar se aquela vértebra é L3, L4 ou L5 em termos práticos? Se eu tiver que mobilizar, eu vou mobilizar a mais dolorosa. Se eu tiver que manipular, é o conjunto de vértebras que será beneficiado por essa manipulação. Não fez muita diferença clínica ou prática saber se exatamente aquela vértebra era L3, L4, L5. Eu não preciso ficar tão preocupado assim com isso. Testes de acurácia diagnóstica. Entendam que hoje nós precisamos utilizar na nossa prática clínica bons testes. Testes com bons níveis de sensibilidade, outros com bons níveis de especificidade. Raros são os testes que têm ótima sensibilidade e especificidade ao mesmo tempo. Agora, testes que não têm nem boa sensibilidade nem sensibilidade são testes que precisam ser deixados de lado, esquecidos. Não dá para basear o nosso raciocínio clínico, diagnóstico, exame em testes que não se mostraram eficientes para provar absolutamente nada. Eu vou dar algum exemplo para vocês de diferenças entre sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é o quão sensível uma área, uma articulação ou um sintoma é para aparecer diante de determinado diagnóstico ou condição clínica. Especificidade é o quanto que um teste é capaz de confirmar um diagnóstico, um prognóstico. Eu vou dar um exemplo bem bobo, mas em grande parte dos pacientes com dores no ombro, os testes que aprendemos para o ombro, como Neer, Job, Hawkins, Kennedy, são testes altamente sensíveis. Pacientes com síndrome do impacto, geralmente quando são submetidos a esses testes, vão apresentar sintomas. Mas esses mesmos testes, que são muito sensíveis, são pouquíssimo específicos. A dor aparece, mas a gente não consegue atribuir exatamente
de onde vem a dor. Se de um tecido ligamentar, se de um tecido como uma bursa, do espaço subacromial. Eles não têm especificidade para isso. Mas eles são sensíveis, ou seja, uma vez que eu percebo que o paciente não sente dor nesses testes, eu vou eliminando mais claramente a chance de isso ser uma síndrome do impacto. Há testes opostos a esses, há testes onde a especificidade é muito alta, como por exemplo os testes para artéria vertebral. Se eu faço um teste de artéria vertebral e ele dá positivo, eu confirmo muito fortemente esse problema, mas são testes pouco sensíveis. Ou seja, mesmo que o paciente tenha o problema, há menos de 20% de chance dele apresentar o problema durante esses testes. Agora, existem testes que ainda são usados em terapia manual, como Gillet, polegares ascendentes, que não se mostraram nem sensíveis e nem específicos, que não tem boa confiança entre examinadores diferentes e nem mesmo intra-examinador. Então, são testes que não deveriam mais ser utilizados para basear o nosso raciocínio. Hands-on e hands-off. A ideia que a gente tem hoje é de uma associação de técnicas e de uma transição. Técnicas passivas são muito boas em processos agudos ou até mesmo crônicos para gerar confiança com o paciente, empatia, para produzir efeitos mais específicos quando eu preciso mover mais um tipo de tecido ou fazer uma abordagem de maneira um pouco mais direcionada, mas lembrem-se disso. A partir do momento em que o paciente vai melhorando clinicamente, eu preciso trabalhar ele para um modelo de atendimento voltado para o exercício ativo, para o movimento, para a autonomia, para o desenvolvimento de autoeficácia, capacidade de gerenciamento, empoderar o paciente nesse próprio gerenciamento, inclusive para condições futuras. Ou seja, a gente não recomenda mais hoje tratamentos completamente passivos ou que fiquem por muito tempo apenas no passivo. Isso pode criar uma relação de vínculo maior com o paciente, porque pessoas gostam de carinho, pessoas gostam de se sentirem mais cuidadas, mas isso não traz benefícios a médio e longo prazo para o meu paciente. Se isso aumenta a chance dele cronificar ou dele voltar para mim mais e mais e mais vezes, eu deveria pensar muito mais no modelo de saúde coletiva do que no modelo que seja bom para mim. A transição é preciso. Especificidade. Então vimos que raríssimos são as condições onde eu consigo ter especificidade no uso de manobras. Então não há necessidade de se utilizar na prática regra do côncavo e convexo em articulações sinoviais periféricas. Não há necessidade de tentar ser muito específico no manuseio de vértebras, por exemplo. Além disso, a gente sabe que muitos efeitos da terapia manual são também encontrados quando a mobilização ou manipulação acontece em áreas vizinhas ou até mesmo à distância. Então, a ideia da especificidade é uma ideia que também tem os seus dias contados e que não temos bases suficientes para continuar acreditando a essa ideia muita informação. Dor aguda e dor crônica. A gente entende que em dores agudas, onde a lesão tecidual pode estar presente, onde o tecido envolvido pode ter mais relevância para os pacientes, a gente entende que a terapia manual é capaz de produzir muitos efeitos, dentre eles efeitos mecânicos significativos, que são capazes de aumentar as chances de reparação tecidual, as chances de uma recuperação mais rápida, a melhora de um edema, a melhora de extensibilidade dos tecidos. Mas quando a gente pensa no emprego de terapia manual em dor crônica, a gente pensa de maneira um pouco diferente. Além de efeitos mecânicos que existem, o principal efeito de manipulações ou mobilizações na modulação de sintomas, como dor, espasmo, se dá pelos efeitos neurofisiológicos por elas produzidas. Esses efeitos neurofisiológicos são efeitos que envolvem, por exemplo, a aplicação e a modulação de vias que processam dor, que se dá através de liberação de neurotransmissores, um sistema opioide que faz com que o seu corpo tenha melhores respostas e limiares. Inclusive, quando a gente faz estudos com algometria, se eu fizer com um paciente que tem dor lombar, uma algometria de pontos próximos à região lombar e distantes da região lombar, quando eu manipulo a região lombar, eu encontro melhora desses limiares não só na lombar, como também nos pontos distantes. E ao contrário, se eu faço uma técnica de manipulação no meu pé, eu também vou encontrar melhoras na algometria para a região lombar.
E isso fez a gente se enganar muitas vezes. Às vezes a gente pensava, nossa, mas ele melhorou da dor lombar manipulando o pé. Então a dor lombar vem do pé. Isso é uma associação errada, uma associação que eu não posso fazer, que eu não posso confirmar que ela realmente existe. Provavelmente o efeito sobre a dor lombar ter aliviado por uma manipulação do pé se deu pelos efeitos neurofisiológicos e sistêmicos produzidos por uma manobra de manipulação. Enfim, tem muitas coisas muito legais, inclusive em dores crônicas. Muitas vezes eu evito manipular a região que está doendo para não dar para o paciente a ideia de que eu estou fazendo uma manipulação ali porque ali tem um problema. Eu quero desmistificar a ideia de que na dor crônica, na maioria dos casos, o problema está na região que dói, mas sim está num sistema nervoso que responde de maneira diferente e que mudou plasticamente. Então a abordagem para dor aguda e dor crônica são abordagens também diferentes. O que faz um paciente melhorar? A gente vai garantir para vocês que existem dois grandes fatores que fazem pacientes melhorar. Primeiro são os efeitos diretos, mas também temos os efeitos indiretos. Efeitos diretos são os efeitos das nossas intervenções. Então, quando eu uso uma técnica, seja exercício, terapia manual, educação, seja uma liberação miofascial, um recurso eletro-termo-fototerapêutico, ele pode melhorar como é resultado do efeito da sua intervenção. E a gente que tem tentado estudar cada vez mais para entender como que essas técnicas que a gente utiliza vão atuar nos pacientes, qual o nível de intervenção necessária para esses pacientes e o quanto de melhor a gente pode esperar com cada intervenção. Só que além de efeitos diretos, também temos efeitos indiretos. E esses efeitos indiretos envolvem uma série de coisas que podem se tornar para a gente confundidores. Um exemplo disso, nós temos como efeito indireto a história natural da doença. 80% dos pacientes com dores lombares vão melhorar em até 3 meses, independente de receberem ou não qualquer intervenção. Isso acontece nas dores lombares agudas. Então, muitas vezes, a gente imagina que o nosso trabalho, com efeito direto, foi tudo que produziu melhora para o paciente, mas ele já tinha uma tendência natural a melhorar pela própria história. Outros efeitos indiretos são como, por exemplo, efeito Hawthorne, que envolve uma rede de expectativas da forma com que o paciente é abordado, da forma com que ele reage aos seus manuseios específicos, à sua forma de se posicionar diante dele. Alguns efeitos indiretos se referem, por exemplo, à regressão para a média. Às vezes, pacientes que convivem com uma dor nota 3 quase que o tempo inteiro, quando tem uma dor nota 7, 8 e fazem ele procurar você, você vai intervir, mas a tendência de uma dor como essa, que está há muito tempo no mesmo patamar, é que quando ela sai da média, é que ela volte para uma média. E essa melhora, que foi apenas de uma regressão à média, poderia ser atribuída a qualquer tipo de técnica ou recurso usado para esse paciente. Seria para a gente também um confundidor. Agora, um dos principais efeitos indiretos é o que a gente chama de placebo ou placebo contextual. Há muitos contextos que interferem nos resultados. Desde o terapeuta estar bem vestido, saber falar, saber ouvir, saber se posicionar, se a sua clínica está limpa, arrumada, organizada, se você foi bem indicado por um outro paciente ou por um outro profissional, se por acaso você conseguiu mostrar para o seu paciente que você tem domínio daquilo que você faz, se você tem autoridade naquilo que você realiza, enfim, expectativas criadas e geradas pelo próprio paciente, uma expectativa de que algo agora vai funcionar, algo agora vai dar muito certo para ele. Eu preciso entender que há efeitos diretos e indiretos envolvidos com a melhora. Eu não quero desprezá-los, mas eu preciso entender que eles estão associados. E lembrar sempre que muito do que faz o paciente procurar você não é só o efeito que você produziu com as suas técnicas, mas muito o que você fez e a forma com que você se posicionou diante das questões que não envolvem simplesmente a aplicação de técnicas. Efeitos das técnicas e associações. Sempre que você pensar em terapia manual, pense em terapia manual como algo a ser combinado em uma base de tratamento multimodal. Quando a gente pesquisa terapia manual isoladamente, a gente entende que os efeitos produzidos podem acontecer, mas são efeitos de curta duração. E geralmente não se mantém a médio e longo prazo. Agora, quando eu penso em terapia manual somada a exercício, somada à educação,
aí eu potencializo de maneira extraordinária esses mesmos efeitos e consigo trazer resultados mais permanentes, mais sólidos para os nossos pacientes. Então, entendam que a terapia manual faz parte de uma rede de tratamentos. Muitas vezes, se eu manipulo e mando embora, o efeito produzido foi tão agudo que o paciente precisa voltar muito rapidamente até você para receber outro tipo de manuseio. Mas se eu complemento com exercício, se eu complemento com educação, se eu encorajo, se eu consigo fazer com que o paciente volte mais naturalmente, mais rapidamente para as suas funções, aí sim eu dou um tratamento com muito mais base científica e de muito mais resposta clínica. Reconciliando a biomecânica e a moderna neurociência da dor. A ideia aqui é fazer a gente entender que o modelo biopsicossocial, os estudos em neurociência, não excluem aspectos biológicos. Muitas coisas que a gente aprendeu sobre dor, uma visão muito relacionada a dói porque tem uma lesão acontecendo, porque tem uma injúria acontecendo, são conceitos que a gente precisa mudar, se reformular. Muitas ideias patoanatômicas, ideias de causalidade para dores, com base, por exemplo, em exames de imagem, em testes ruins, precisa mudar, precisa modificar. Mas não quer dizer que a gente deva ignorar fatores biológicos, ignorar aspectos de mecânica, de superfícies articulares, aspectos que envolvem tecidos. Eles precisam ser acrescidos. Eu preciso pensar no meu paciente de maneira biopsicossocial, entender que a dor também é resultado, é fruto das nossas emoções, do nosso comportamento, das nossas crenças, da maneira com que o cérebro resgata relações com memória, aprendizado. Ele também é fruto das minhas relações com a minha família, das minhas relações com o meu trabalho, dos meus relacionamentos pessoais, do meu sono. Há vários fatores que interferem para o processamento da dor e ignorar isso, ignorar a complexidade que isso envolve, é uma pena, é um sinal de que eu vou poder ajudar muito menos as pessoas que me procuram, as pessoas que batem na minha porta. É muito comum a gente, às vezes, tentar fechar os olhos para os aspectos psicossociais que envolvem a dor e simplesmente medir os nossos resultados por aspectos meramente mecânicos. Quantos pacientes você já teve em que você teve a sensação de que fez tudo certinho, mas o paciente não melhorou? O que poderia estar havendo nesse paciente? Que fatores poderiam estar influenciando a percepção de dor desse paciente? Então, eu preciso reconciliar e não fazer com que biomecânica e moderna neurociência da dor briguem entre elas. Por fim, o que a gente espera de um terapeuta manual moderno? A gente espera que esse seja um profissional que, tecnicamente, precisa estar preparado e apto para aplicar técnicas em pacientes certos, em momentos certos, com os preditores certos. Então esse preparo é muito fundamental, ele é muito importante para que a gente passe segurança para o paciente. Às vezes as pessoas me dizem, nossa, o seu toque é firme, e firme não significa leve ou pesado, significa firme, que dá segurança para o paciente, que transparece segurança e não medo. Eu preciso estar seguro para aplicar técnicas no meu dia a dia e para isso eu preciso treinar essas técnicas, executar essas técnicas 1, 2, 1000 vezes, exaustivamente. Mas além disso, a gente espera de um terapeuta manual moderno que ele tenha realmente a capacidade de se reconstruir continuamente. Que ele saiba que todo o processo de aprendizado que a gente tem hoje pode mudar radicalmente daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos. Será que eu estou pronto para me desvencilhar? Será que eu estou pronto para me desapegar de coisas que eram tão comuns para mim? Quantas coisas eu aprendi e ensinei e que hoje eu não uso mais, eu não falo mais? Quantas coisas a gente percebe que mudaram e se eu ficar muito apegado a isso, eu não cresço, eu não evoluo e eu não dou para o meu paciente a capacidade de receber o melhor tratamento possível. Um dos maiores mestres no mundo em terapia manual e um grande estudioso de dor miofascial, por exemplo, como Leon Chaiton, depois de 20, 30 anos estudando isso, dá uma declaração dizendo: fisioterapeutas, vocês procuram muito problemas relacionados a pontos de gatilho, vocês tratam demais problemas relacionados a pontos gatilhos. Façam menos disso. Olha o exercício de humildade que é alguém que trabalhou a vida inteira estudando isso e diz pra gente que é pra gente tirar um pouco o pé quando a gente olhar para esses mesmos pontos gatilhos.
Enfim, queria dizer para vocês que a gente espera de um terapeuta manual moderno que ele tenha essa humildade de se reconstruir a cada dia, porque quem está na ponta para receber a sua técnica merece realmente receber o melhor. Queria agradecer a vocês, dizer que tenho muito orgulho de fazer parte do time do Fisiortopedia. Muitas coisas que a gente comentou aqui vão ser aprofundadas em outros módulos, com olhares diferentes de outros professores, apresentados de maneiras mais específicas, também em condições finais. O que a gente queria com esse módulo aqui é dar para vocês algumas reflexões, trazer reflexões, dar algumas bases para o entendimento de coisas tão úteis e fundamentais quando a gente pensa em terapia manual. Um grande beijo, um abraço a todos e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!